pode sentar e nós vamos passar para os ensinos ofertas. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Abra a tua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1. Há uns dias atrás, quando eu ministrei o louvor, eu falei a respeito de um pecado que a pastora tinha falado comigo naquele dia. E aconteceu que o dia que a pastora trouxe a palavra do dízimo, e ela contando a respeito daquela mulher que tinha pedido para ela comprar determinada coisa, e depois ali no final ela falou assim, olha, Deus nunca vai pedir, ninguém nunca vai chegar para você e pedir algo que você não tem. E tinha acontecido um episódio comigo na quinta-feira, ou naquela semana tinha acontecido, um rapaz entrou aqui na igreja e naquele momento ele pediu que eu desse dinheiro a ele para que ele pudesse comprar uma passagem. Como foi no fim do mês, eu disse, olha, eu não tenho. E naquele momento eu não tinha. Foi um mês onde eu tive alguns gastos extras e não tinha. Só que aí ele disse assim, mas e alguma coisa para comer? Você tem? Eu pensei, falei, tenho. E eu tinha algumas coisas aqui, fiz um lanchinho, dei para ele foi embora, dei umas frutas que eu tinha, e ele foi embora. E aí, quando a pastora falou aquilo no sábado, eu fiquei com aquilo, eu falei assim, mas como assim uma pessoa não vai pedir, ou Deus não vai permitir que uma pessoa me peça se eu não tiver? E aí, quando a gente saiu, terminou o culto, aí ele na porta, eu contei esse episódio para ela disse o seguinte, Simone, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tem gastado o seu dinheiro de uma forma errada. Eu falei, não, pastora, mas é que esse mês, realmente, não deu. Ela, não, você tem gasto realmente com coisas desnecessárias. E ela falou, olha, vai perguntar, vai meditar isso com o Senhor. E aí, a frase que ela falou, que eu até comentei naquele dia, ela disse, olha, não fica brava, mas mergulha aí na graça de Deus. E eu entrei no carro, falei, tá bom, Senhor, eu aceito. O Senhor começou a falar comigo, e ali eu entendi o que ela estava me dizendo. Porque na minha cabeça, assim, eu pagando as contas, tendo dinheiro até o fim do mês, estava o suficiente. Só que já vem falando para nós há algum tempo, né, a respeito da reserva. E era isso que ela tinha me falado. Eu não tinha reserva, eu não estava me preocupando realmente em guardar. Isso não foi a primeira vez que ela me falou, acho que uns 4 anos atrás ela tinha me perguntado a respeito disso. E eu coloquei as minhas contas em dia, mas simplesmente deletei isso. E não passou, e ela de novo me falou isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, tá bom, Senhor, então, o que eu posso fazer? E aí a gente conversou, nós estávamos conversando, e ela falou para mim de novo, ela falou, olha, começa a conversar isso com o Senhor, deixa Jesus administrar o seu dinheiro. Comece a deixar Ele fazer o que tem que fazer com o seu salário. Porque, irmãos, eu ganho muito bem. Eu não tenho que reclamar de forma nenhuma do meu salário. Então, era para realmente eu ter ali uma reserva, ter guardado dinheiro. E eu não tinha. Mas quando nós conversamos, eu falei, não, eu entendi, pastor, eu entendi, e eu preciso tomar rumo com isso, e eu vou fazer. E o mês passado eu já consegui fazer isso, eu já guardei. Esse mês eu consegui guardar mais do que o dobro do que eu tinha guardado no mês passado. O pastor ainda me orientou na onde eu devo colocar o dinheiro e tudo. E eu falei, Senhor, eu vou fazer. E uma das coisas que ela me disse, ela falou assim, olha,
o Senhor tem muita coisa para fazer nessa área na sua vida. E usar, mas você vai ter que deixar Jesus cuidar de você e cuidar desse dinheiro. Então, na verdade, essa palavra eu tinha recebido há uns 2 meses, e aí no dia que eu ia passar essa palavra no dízimo, o Senhor mudou na hora, eu falei outra coisa. E aí eu entendi que essa palavra seria hoje, que está dizendo, esteja atento às necessidades do teu próximo. Porque realmente, quando eu tenho e deixo Jesus ministrar e administrar aquilo que eu tenho, o meu salário, administrar as minhas emoções, é claro que eu vou poder olhar para os necessitados, não só na questão financeira, mas também na questão espiritual. E aqui em Tiago, capítulo 1, no verso 27, Tiago, ele escreveu a carta dele para os judeus, para a casa de Israel, mas para aqueles que estavam mais dispersos. E aqui ele dá uma orientação no versículo 27, ele diz assim, olha, a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Quando a pastora falou há uns 4 anos comigo isso atrás, se eu tivesse já feito isso, eu não tinha manchas. Mas como eu simplesmente não ouvi e eu deletei isso, esqueci, deixei de lado, eu mantive manchas do mundo. Por quê? Porque eu estava gastando meu dinheiro naquilo que não era a vontade de Deus, de uma maneira errada. Então, quando o Senhor fala conosco, e nós sabemos aí que tem obras para ser feitas, e o Senhor precisa que nós estejamos dispostos e ter disposição, tanto espiritual, mas também disposição financeira, para trabalhar na obra do Senhor. Diz assim, esses slides estão no lar adventista, no livro. Estar atentos a oportunidades, despertar, irmãos e irmãs. Não vos esquiveis das boas obras. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Está em Gálatas 6:9. Não espereis que se vos diga qual é o vosso dever. Abri os olhos e vede quem está ao vosso redor. Então, e aconteceu comigo, acho que a semana passada, retrasada, eu estava saindo do mercado, e um rapaz, ele me pediu um dinheiro para comprar um lanche. E na hora, realmente, eu estava saindo da porta, eu fui pegar o carro que estava no estacionamento, e eu disse para ele, olha, eu não tenho, porque eu não tinha o dinheiro na bolsa. Eu falei, eu não tenho. E aí eu lembrei do testemunho, porque era uma adolescente forte que poderia estar trabalhando. Enquanto eu estava fazendo aquele trajeto de levar as compras no carro, o Senhor me lembrou, e aí eu me lembrei que no carro eu tinha dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro e fui lá, falei, Deus, então se for para realmente dar, então que ele esteja ali, porque estava chovendo. E quando eu voltei, ele tinha ido abrir a porta para uma senhora que estava entrando de frente ao mercado, ela estava entrando no carro. E aí, quando ele me viu, ele já foi caminhando para o meu lado. E aí eu peguei e entreguei o dinheiro para ele. E então, aqui diz, nós não temos mais que ficar as pessoas falando para nós o que nós devemos fazer ou não nessa questão do dinheiro, na questão de socorrer um ao outro. Só nós temos que pedir toda a orientação de Deus para saber se aquilo que eu estou fazendo realmente é da vontade de Deus. Familiarizai-vos com os desajustados, desajustados.
afligidos e necessitados. Quantas pessoas têm estado necessitadas? Não vos escondais deles e não fecheis as portas na porta das suas necessidades. Quantas vezes eu fiz isso? Porque é o que eu falei, às vezes a gente vê uma pessoa, eu falava, nossa, mas podia estar trabalhando, por que está pedindo? Ah, não vou dar não. Muitas vezes eu fiz isso. Quem dará as provas mencionadas em Tiago de possuir a religião pura e imaculada, do egoísmo e da corrupção? Então, nós temos que nos livrar do nosso egoísmo, como foi falado no louvor. Nós temos que estar atentos, abrir os nossos olhos, pedir para que o Senhor realmente mostre para nós, Senhor, quem eu devo ajudar, o que eu devo fazer, onde empregar o meu tempo, porque tem muitas pessoas que precisam de nós. Então, nesse momento, nós vamos levantar, e essa música fala que o Senhor nos chamou para servir e tem um propósito para que nós possamos cumprir. E também nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que o Senhor possa, cada dia mais, usar o dinheiro que Ele tem, que nós temos depositado aqui, para salvar vidas e alcançar aqueles que estão perdidos. Amém? A igreja pode ficar de pé.